Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi. Estamos indo para o último episódio da série Cartas Vivas. Ironicamente, no último episódio, eu vou ler com vocês o texto base para este conceito de cartas vivas, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que vai falar assim: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Paulo está falando, olha, o resultado do nosso trabalho são vocês. E é muito interessante quando ele usa essa expressão que é uma carta escrita não com pena em tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, é a obra do Espírito Santo sendo realizada nas nossas vidas e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Então, não é algo externo que eu posso pegar. Por exemplo, eu tô com um copo d'água aqui, que eu uso nas gravações. Eu pegar e falar, olha, isso aqui. Mas é algo que eu vivendo, algo que tá gravado no meu coração. O que tá no meu coração vai se expressar no meu modo de viver. E o meu modo de viver vai ser o resultado, a prova do trabalho que o Espírito Santo tem feito na minha vida. E aqui fala que Paulo falando, o resultado do nosso trabalho, então dos líderes investindo nos liderados, é a forma como estes se portam diante da vida, porque o coração deles foi transformado. Tudo isso para dizer que hoje a última parte desta série é o envio. Então a gente começou aos pés da cruz com arrependimento. Lá a gente descobre qual é a nossa identidade, a gente desfruta da comunhão com os irmãos, mas de que vale uma carta escrita se não for enviada? Então às vezes a gente fica confortável nesse lugar que a gente construiu, que é um bom lugar, um lugar de comunhão, um lugar que a gente fica feliz, mas às vezes a gente esquece que nós somos chamados para ser enviados. A gente vai ver a grande comissão lá em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, que vai falar assim. Vamos lá comigo. Calma que eu estou achando. Mateus 28, do 18 ao 20, que vai falar assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus está falando, olha, eu morri, ressuscitei, toda a autoridade me foi dada, agora vocês vão e façam discípulos. É esse lugar do discipulado que todo cristão é convocado. Porque senão a gente vai viver igual o povo do profeta Ageu, do tempo do profeta Ageu, que cada um estava cuidando das suas próprias coisas e aí falava assim, até quando vocês vão cada um ficar morando nas suas casas estucadas lá, bonitinhas, enquanto o meu templo vai ficar deserto. Então existe esse lugar do isolamento em que eu cuido das minhas coisas e não cuido das coisas de Deus, mas existe esse lugar em que eu cuido das coisas da igreja, mas eu não cumpro a grande comissão. Então eu tô confortável na comunhão, que é a etapa anterior, que é importante viver a comunhão, e aí eu tô só na comunhão, mas eu não dou um passo além de chegar nos lugares em que ainda não chegou, a luz ainda não chegou. A gente esquece, às vezes a gente fica confortável como sal dentro do saleiro, por assim dizer. E a forma mais eficaz disso, de nós sermos enviados, é nós permitindo que as pessoas vejam a obra que Jesus tem feito em nós. Porque às vezes a gente tem medo de expressar que somos cristãos. Eu não tô ficando falando de tacar a Bíblia na cabeça das pessoas, mas de nos permitir ser vistos mesmo, de um lugar até vulnerável, de nós não tentarmos usar máscaras. Porque pensa aqui comigo, se você foi salvo por Cristo, você tá andando com Deus, Deus tá forjando o seu caráter, naturalmente, as pessoas vão ver. Então, o nosso envio é um lugar muito natural.
É um lugar muito natural que só não acontece quando a gente resiste. Lá em João 15 vai falar para nós que Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele, nós vamos dar frutos. E esses frutos, agora um adendo meu, esses frutos alimentam outras pessoas. É esse lugar de envio que nós somos chamados a estar. Nós fomos escritos por Cristo, nós fomos purificados. Jesus escreveu reescreveu a nossa história, fez tudo novo. E nós somos chamados, convocados a irmos como cartas que são enviadas. E a gente vai ler também 1 Coríntios 11:1, pra gente ver uma outra característica sobre esse envio, que está incluso também envio para as nações aqui, está incluso envios, por exemplo, no Ministério de Ação Social na igreja, também está incluso, tá bom? Então, existe também nesse lugar um envio sacrificial. Existe esse envio que você tira dinheiro do bolso, que você usa pra outra coisa, você investe. Existe tudo isso, sacrificial. Não vou falar, é só no seu dia a dia. Não, existe o sacrificial. E aí existe, eu quero dizer, existe assim, converso com pessoas desse meio, convivo com pessoas desse meio, já estive também mais inserida nesse meio de envio sacrificial, existe, é real, não é desperdício. E a gente vai ver também aqui em 1 Coríntios 11:1, que vai falar: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, que é uma outra faceta, a gente viu na comunhão, existem muitas formas, uma outra faceta que é: olha pra mim, assim, pode me imitar que eu tô imitando Jesus. Aí, a única coisa que a gente não é exatamente igual a Jesus é que às vezes a gente erra. Mas quando eu errar, pode me imitar, porque quando eu errar eu vou voltar pra Jesus. Quando eu tropeçar, ó, sabe esse lugar? Jesus já me moldou, então pode olhar pra mim, que se um dia eu tropeçar, pode continuar olhando pra mim que tem problema não, que aí eu volto pra Jesus, que aí você vê o que você faz quando você tropeça. Você vê que você não vai embora com culpa, com vergonha, você volta pra Jesus, você volta pra onde você tava. Então é esse lugar de nós estarmos tão seguros na obra que Cristo tá fazendo em nós, não porque eu sou bom, não, é que eu sou tão ruim que Cristo teve que me salvar. Aí eu sou tão incapaz de fazer as coisas que o Espírito Santo teve que moldar minha vida. E aí eu confio tanto no poder do Espírito Santo que eu até deixo as pessoas verem o que ele tá fazendo na minha vida, porque o que eu poderia fazer na minha vida não chega nem aos pés do que Deus está fazendo na minha vida. E aí eu consigo falar: seja meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É esse lugar que todo cristão deve almejar estar. Porque às vezes a gente se espelha muito em autoridades, né? A gente gosta muito de ter um líder. É importante ter liderança, mas às vezes a gente gosta de ter líder, né? E eu acredito que o lugar de gostar é perigoso, porque a liderança, lidar com liderança é desafiador também, né? Então, se a gente gosta muito, é preocupante, porque em algum momento Moisés morre e Josué tem que assumir. Em algum momento isso acontece. Em algum momento nós vamos ter que nos levantar. Tomara que seja em um momento enquanto a gente ainda pode contar com os líderes, com os nossos líderes que estão nos observando, né? Que não seja num susto, num pulo, assim. Que seja numa preparação como Josué veio vindo. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês é que em algum momento nós vamos ter que ter a maturidade para falar: olha para mim, pode me imitar. Não tem problema não, que se eu tropeçar eu volto para Cristo, aí você aprende, assim, se eu tropeçar eu me levanto, aí você aprende como que se levanta depois que cai. Então, a gente precisa almejar, porque às vezes a gente gosta muito de ter um líder. Só que o lugar de liderança, uma coisa é você respeitar, uma coisa é você saber que é pro seu bem. Mas eu falo isso de gostar de ter um líder porque existe o amargor da liderança. O desgosto, assim, sabe? Às vezes você olha assim, torcer o nariz e falar: meu Deus. Então, que nós venhamos buscar esse lugar de maturidade. Um dia eu precisei de alguém que me alimentasse, mas hoje eu sou capaz de alimentar os outros. Todo cristão tem que buscar esse lugar. Se você ainda não tá nesse ponto, se você acha que você ainda tá no início, no leitinho, tudo bem. Mas mire nesse ponto. Fala: um dia
um dia eu vou ser a pessoa que encoraja. Um dia eu vou ser a pessoa que tá tão firme que eu vou poder fortalecer meus irmãos. A gente tem que ter isso no nosso coração, tá bom? E aí, é uma reflexão pra nós, pra gente pensar quem foram as pessoas que nos discipularam. Quem foram as pessoas que marcaram o nosso caminho? Quem foram as pessoas que deram uma palavra? Eu tenho algumas pessoas na minha mente que eu vejo que o Espírito Santo de Deus usou em momentos específicos pra mudar a chave, sabe? Antes eu olhava e falava, nossa, tal pessoa é isso, isso e aquilo. Mas não, tal pessoa é comedor de feijão igual todos nós. Mas a gente olhar e falar, olha, o Espírito Santo usou tal pessoa de tal forma, e aquela forma que o Espírito Santo usou tal pessoa mudou minha vida de tal forma. Eu tenho mesmo profecia, uma profecia que eu recebi há uns 7 anos, que mudou a minha vida, eu precisava ouvir, e a gente olhar e falar, do mesmo jeito que o Espírito Santo usou pessoas para mudar a minha vida, eu quero poder ser usado pelo Espírito Santo para mudar a vida de pessoas. Foco sempre em Cristo, é o Espírito Santo quem tem feito a obra na igreja, certo? Eu quero falar com vocês também sobre, acho que a gente já começou a falar sobre João 15, mas que é sobre o princípio da poda. Então a gente é enviado, a gente dá frutos, a gente já tá nesse momento de dar fruto, de alimentar pessoas, a gente entender que existem momentos de poda. Então existem momentos que a gente vai precisar dar uns passinhos para trás, existem momentos em que os nossos planos serão frustrados, existem momentos em que as coisas não vão acontecer do jeito que nós queremos, porque é o cuidado de Cristo sobre nós, para que nós venhamos continuar dando frutos e frutos que permanecem. Então, a Bíblia vai falar para nós em João 15 que aquele que dá fruto é podado, porque para dar mais fruto, para a gente não desanimar no meio do processo, em alguns momentos em que parece que tá pesado demais, ou alguns momentos parece que tá dando meio errado, a gente achou que ia dar certo e ia dar errado. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos firmes em Cristo, nós podemos acreditar que Ele tá cuidando de nós, que mesmo os momentos desafiadores, é Ele podando. Se a gente tá com a nossa vida diante de Deus dando frutos e começa a ficar meio estranho, a gente pode ter tranquilidade. A gente nunca saiu da mão do oleiro. Nunca saímos da mão do oleiro. Jesus continua cuidando de nós. E a poda é real, a poda acontece. E eu quero até ler com vocês um texto de João 15, que eu ainda não abri aqui, que é o versículo 8, que vai falar assim. Calma, que eu estou chegando. Que vai dizer assim: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Esse é o nosso foco. A gente não produz muito fruto porque a gente é legal. A gente não produz muito fruto porque a gente quer se amostrar. A gente produz muito fruto porque a gente tá trazendo glória pro nosso Pai. Então a gente sempre lembra do início, que Deus amou o mundo de tal maneira, que foi pelo sacrifício da cruz, que é Jesus quem está fazendo essa obra nas nossas vidas. A partir desse lugar, nós temos a alegria de dar muitos frutos, para que o nosso Pai seja glorificado, para que quando olhar para mim não me veja, para que quando olhar o que a transformação, sei lá, um áudiozinho desse está fazendo, não me veja, mas veja a obra de Cristo através de mim. E por último, mas não menos importante, eu quero ler um trechinho que eu escrevi aqui nessa apostila para vocês. Se cada um de nós temos uma identidade única, é esperado que os frutos que daremos tenham um sabor único. Nossa história costuma apontar os próximos passos, assim como a semente. Antes mesmo que germine, já indica qual será o sabor do fruto. Todos viemos de uma só videira, mas precisamos explorar a particularidade de cada ramo. Então é sempre lembrar, a base é Cristo, a base é a palavra de Deus. A base, a gente tem que purificar o nosso coração com a palavra de Deus, colocar o nosso coração diante de Deus. Agora os frutos são multiformes, tem muitos jeitos de se fazer. E Cristo nos fez de forma única, exclusiva e especial. Nós venhamos ter essa liberdade de permitir o Senhor nos conduzir. Porque existe esse lugar da gente buscar na igreja os ministérios,
que aí é mais fácil, porque já tem sugestões, né? Você tem opções do que você fazer, mas também tem o envio que acontece para fora da igreja. Então, às vezes é no seu local de trabalho, às vezes é um evangelismo de rua que você vai fazer. Existem muitas formas de expressar o amor de Deus. E cada um de nós tem um jeito específico. Eu tenho formas específicas que, quando eu olho a minha história, eu falo, nossa, toda vez que acontece isso na minha vida, eu faço aquilo que glorifica a Deus, sabe? Toda vez eu começo a olhar e falo, nossa, isso se repete muito. Provavelmente é o lugar mais confortável que eu tenho pra continuar dando frutos. Se você pode olhar pra sua história dessa maneira, pedir para que o Espírito Santo te traga à memória momentos que talvez uma pessoa fala, nossa, obrigada por isso, por você ter feito isso, porque eu fui abençoada. Talvez esse seja uma área para você olhar, explorar e permitir que o Espírito Santo te use também na igreja, no ministério na igreja, também fora da igreja no dia a dia. Como eu disse, não me lembro se foi nesse áudio, ou se foi em algum outro momento, os dois lados são importantes, os dois lados são válidos, que o Espírito Santo encontre liberdade no nosso meio para nos usar da forma como Ele quer, porque Deus é um Deus criativo, Ele é o criador de todas as coisas, que o Espírito Santo tenha liberdade para chegar nas nossas vidas e Ele vê áreas em que são comuns, que a gente está só vivendo, e que Ele encontre brechas para que Ele expresse o amor de Cristo. Nem que seja lavando uma louça, que o Espírito Santo encontre uma brecha para ministrar o Evangelho de Cristo através de nós. Tá bom? É isso, a nossa série Cartas Vivas. Espero que o Espírito Santo tenha ministrado o seu coração. Vejo vocês no próximo Tempos e Estações. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais e tchau, tchau.